tarde, telespectadores. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos a iniciar um novo programa, o programa chamado Para Casar. Eu sou o irmão Tony, sou vosso irmão em Cristo. Estou a conduzir este momento de entrevista e do meu lado direito está o nosso irmão Alegria, que é homem de Deus, que estará conosco nos próximos momentos. Temos algumas perguntas para efetuar ao nosso irmão Guilherme Alegria. Vamos começar então pela primeira pergunta. A primeira pergunta que queremos colocar ao nosso irmão Guilherme Alegria é: por que o programa tem o nome Chamado para Casar? Que Deus seja louvado. Eu sou, como fui apresentado, irmão Guilherme Alegria e exerço ofício apostólico no ministério e dirigente de uma visão de Deus, uma comunidade IPR, Igreja Pão da Restauração, casado, e pai de muitos filhos. O programa tem o nome de Chamado para Casar. Acredito que é a visionária do programa, a pessoa que recebeu a visão, e Deus lhe disse chamado para casar, porque eu não sou o visionário desse programa, é uma mulher que recebeu a visão na parte de Deus, e Deus colocou no coração dele para que o programa dela seja chamado para casar. Mas eu tenho plena certeza, sendo alguém que lhe conhece melhor, alguém que esteve sempre ao seu lado, é porque nem todo mundo foram chamados para ser casado. Temos muita gente no mundo, mas nem toda mulher, nem todo homem nasceu para casar. O objetivo dessa grande visão é para interpelar, educar, orientar, instruir homens e mulheres que nasceram e foram chamados para casar. Muito bem. Nos próximos tempos, vamos ouvir muito mais falar desse programa Chamado para Casar. É um programa que veio para ficar, segundo a sua visionária. Temos a segunda pergunta, que é: o que é realmente o casamento? O casamento, segundo a Bíblia, é uma instituição divina. Mas junto com a luz das Escrituras e com pouca experiência que eu tenho ao servir a Deus, tratando o problema dos casais e lendo a Bíblia como um leitor das Escrituras, e entendi que o casamento é uma instituição divina. Fora disso, o casamento é um conjunto de duas pessoas de gênero diferente, uma mulher e um homem que Deus propositou a estar junto desde a eternidade. Porque se formos ver nas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, gostaria de fazer a leitura. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, partando dessa passagem bíblica, entendi que o casamento são duas pessoas que o Senhor uniu desde a eternidade para estar junto, porque dentro da palavra encontramos 3 verbos a ser conjugados. O primeiro verbo é o verbo deixar. Segundo verbo é o verbo unir. E o terceiro verbo é o verbo tornar. Significa, se o homem quer casar, primeiramente tem que deixar todos os comportamentos que ele tinha como solteiro. A mulher também que quer casar tem que deixar todo o comportamento que ele tinha enquanto solteiro. Deixar a cultura da família dele, deixar o comportamento da família dele ou dela, para poder se unir. Quer dizer, eu como esposo, a esposa, quando estamos a deixar todos os velhos comportamentos dos solteiros, depois é que vamos nos unir. E se unirmos depois de deixar,
é que vamos nos tornar. E nenhuma pessoa vai se tornar uma só carne com a outra se na eternidade não estavam unidos. Se você deixou todos os teus hábitos de solteiro, foste se unir com uma mulher que não foi feita para você se unir com ele, nunca vão se tornar uma só carne. Porque podemos estar juntos, mas não nos unimos. Só se une as coisas que dá para se unir. Então, se um homem se uniu com um cão, esse casamento nunca vão se tornar uma só carne. Por isso, Adão, quando via os animais, nunca se uniu com os animais, mas quando viu a Eva, disse, dessa vez é a carne, osso do meu osso, carne da minha carne, porque viu uma pessoa compatível para poder se unir. Então, se você foi se unindo com uma mulher, com um homem que não pode se tornar contigo uma só, para ver a vida da mesma forma, para ter a mesma visão, para ter o mesmo propósito, é complicado. Esse casamento terá muitos problemas. E o casamento, para mim, também é uma plataforma onde Deus permita o homem e a mulher para poder tomar conta das estrelas que vão impactar o mundo. O casamento é o lugar mais rico do mundo. Antigamente eu dizia, como um dos homens mais sábios da América, que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, por causa dos talentos que já está lá, que foi, como posso dizer, os talentos que foi engolido sem ser exercitado na terra, mas depois de caminhar com Deus, entender que o lugar mais lindo, mais rico do mundo é o casamento. Porque é dentro do casamento que o Senhor consegue preparar os filhos, preparar os destinos das estrelas que vão impactar o mundo amanhã. Se temos uma sociedade distorcida, é porque nós negligenciamos o lugar mais rico do mundo, que é o casamento. Se temos um homem e uma mulher unida e dentro do propósito de Deus, e teremos um mundo perfeito e um mundo abençoado. O casamento também é o encontro de dois espíritos que Deus preparou desde a eternidade para poder cumprir grande missão na terra. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 25 a 26, Deus disse, façamos o homem segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus único, mas ali está a falar tipo que tem muitos deuses, porque Deus gosta de trabalhar a equipe. E quando Deus disse que façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, se Deus tivesse a fazer só homem, a palavra de Deus não ia ser cumprida, porque ele diz segundo a nossa imagem e a nossa semelhança, significa que Deus estava em plural. Então a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher, fez uma equipe. Então, quando Deus formou Adão, depois é que vai tirar Eva na costela de Adão. Quer dizer, a Eva e Adão já estavam juntos na eternidade. Por isso, Adão não poderia abandonar Eva, mesmo depois de ter desobedecido a Deus, porque a união dele é uma união que vem da eternidade. Então, casamento, para mim, numa outra definição, é a junção de dois espíritos que vêm da eternidade para percorrer junto na terra. Muito bem. Estamos a dar continuidade ao nosso programa de hoje. Amém. O programa é mesmo chamado para casar, onde temos uma visionária, temos a visão e temos também a provisão desta mesma visão. A provisão somos nós, os recursos humanos, que estamos a dar corpo a esta mesma visão. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje. Gostaria de fazer a próxima pergunta ao nosso irmão Guilherme Alegria. Por que o casamento são tão descartáveis nos dias de hoje? Uma boa pergunta, uma pergunta muito interessante. Eu acredito que o casamento se tornou tão descartável no dia de hoje. A razão pela qual o casamento se tornou tão descartável é, primeiramente, posso dizer, o primeiro motivo é puramente diabólica. Porque o diabo sabe que tudo que Deus quer fazer vai passar pela família ou por casamento.
Deus disse a Adão e Eva para multiplicar-se, para encher a terra. Para que o homem possa se multiplicar, para que o homem possa encher a terra e se tornar poderoso, a passagem obrigatória é o casamento. Então, o diabo sabe disso, sabe que se as pessoas são unidas, é uma derrota para ele. Então, o diabo ataca o casamento, porque é lá onde sai o propósito de Deus. É lá onde vai sair pessoas que vão vir cumprindo o desígnio de Deus na terra. Então, para que o diabo possa fragilizar o casamento, o diabo entrou através das instituições, principalmente ocidentais. Veio com uma mensagem, uma filosofia totalmente distorcida daquilo que está escrito. Porque o casamento não foi instituído pelo branco, nem pelo negro. O casamento foi instituído por Deus. E uma vez que nós saímos no fundamento bíblico, a pessoa que fez o casamento nos deu o manual, como é que o casamento tem que funcionar. E uma vez que nós saímos da filosofia de Deus, saímos nas doutrinas de base do casamento, ele fica fragilizado. E essa é a manobra do diabo, na primeira posição. Segunda coisa, hoje em dia, as pessoas não estão sendo preparadas para casar. Antigamente, mesmo dentro da Bíblia, antes de uma pessoa casar, deve ser preparada. As escrituras não mostram isso de forma lícita, mas eu tenho plena certeza que quando Deus tirou a Eva da costela de Adão, antes de lhe trazer diante de Adão, Deus teve tempo com a Eva para lhe preparar para o homem que ele vai casar. Uma mulher não pode entrar no casamento sem preparação. Do mesmo jeito também, homem não pode entrar no casamento sem ser preparado. O que está se fazendo que os casamentos se tornam fragilizados é a falta da preparação. E o terceiro motivo que está fazendo que os casamentos sejam fragilizados, principalmente para nós os homens. Eu tenho orado muito para os meus filhos, tenho 3 rapazes, e oro muito para os meus filhos, porque os homens, de forma já natural, 90% dos homens já são elegíveis para falhar no casamento por causa da escolha. Porque o homem escolhe muito pela aparência. Então, 90% do homem já são elegíveis para falhar ao que diz respeito ao casamento. Então, uma das coisas que está fazendo que o casamento se torne também frágil é a escolha. Muitas das vezes, a mulher e o homem têm escolhido pela emoção, pelo sentimento, e não têm buscado o propósito de Deus. Eu oro muito para os meus filhos. O meu grande desejo é que os meus filhos não escolhem, mas que encontram. Porque se você escolheu, vai ser muitas das vezes a tua escolha. Mas se você encontrou, vai ser o que a Bíblia diz, que quem encontra uma mulher, encontrou a benevolência de quem? Do Senhor. É muito bom encontrar do que escolher. E a quarta coisa que está a fazer que os casamentos sejam fragilizados é a influência da sociedade atual. A mulher saiu do seu papel, o homem também saiu do seu papel. E muitas das vezes os homens se tornaram mulher e as mulheres se tornaram homem. E o casamento, quando não está nos seus devidos fundamentos, se torna totalmente frágil. E isso são as razões que posso dar, que na minha ótica são coisas que estão a levar a muitos casamentos a ser frágil. E a última coisa também que posso apontar, muitos casamentos estão a ser descartáveis porque as pessoas estão a ser preparadas para a festa do casamento, mas não estão a ser preparados para o próprio casamento no nível espiritual. Porque o casamento é combatido. Pode escolher, ou Deus pode te dar a pessoa que é certa para a sua vida, mas se espiritualmente vocês não estão preparados, se a mulher não está preparada, o homem não está preparado, esse casamento pode acabar ser destruído. Muito bem. Nós vamos continuar com o nosso programa. Vamos continuar com o nosso programa do dia de hoje, chamado para casar. Então, eu, na última pergunta, fiz aqui o nosso irmão Guilherme Alegria. 3 palavras me chamaram a atenção. Plataforma, formação e também equipa.
Numa equipa, temos um conjunto de pessoas nessa mesma equipa e cada um desempenha o seu verdadeiro papel. Eu gostaria de perguntar ao irmão Guilherme Alegria qual é o papel fundamental do homem no casamento. O homem tem um papel muito fundamental dentro do casamento. Eu li nas escrituras, a Bíblia diz assim, mulher sábia edifica a sua casa. E fomos pregados assim, sempre mulher, 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 que tem que edificar, mulher, mulher, mulher. Mas depois de me mergulhar muito nas escrituras, uma vez eu estava em oração, eu acredito que foi em 2017, o Senhor foi me mostrando como que Cristo amou a igreja. É o mesmo amor que o marido deve ter para a sua mulher. Então, dali, consegui perceber que o papel do homem é muito fundamental. O homem tem papel de ser provedor no casamento. O homem tem papel de ser protetor no casamento. O homem tem papel de ser paciente, porque a mulher é uma eterna criança. O homem tem papel de ser tolerante. E o homem tem papel de ser, como posso dizer, o visionário da família. Então, o homem tem um papel muito fundamental dentro da família. E muito mais, o homem tem que ser pastor da sua própria família. Muito bem. Continuamos com o nosso programa chamado Para Casar e vamos dar continuidade. Fazendo semelhantemente a pergunta ao nosso irmão Guilherme Alegria, qual é de facto o papel da mulher dentro do casamento? A mulher tem também papel muito fundamental, como falei no princípio, é uma equipe. E cada pessoa dentro da equipe tem papel que ele faz. Talvez muitas das vezes, quando falamos do corpo, o corpo tem muitos membros, mas tem alguns membros do corpo que não aparecem, mas que são fundamentais. Se deixou de funcionar, o ser humano vai ter problema sério. Muito sério. Imagina o corpo humano como está ali. Se o homem, um dos órgãos ou uma das partes do homem, por exemplo, tomou a decisão de não, desculpa pela expressão, de não defecar. O que vai servir a tua beleza? O corpo vai explodir, mas são as partes que não aparecem, mas que fazem um papel muito fundamental. A mulher tem um papel muito fundamental. A Bíblia diz que uma mulher sábia edifica a sua casa. E quem está dizendo isso é Salomão. E se voltarmos na altura, no tempo que Salomão está falando essa palavra, as mulheres não trabalhavam na engenharia. Mas ele está dizendo que uma mulher sábia edifica a sua casa. Significa que Salomão está definindo a mulher como engenheira. Alguém que tem uma capacidade de pensar, de refletir, como uma arquiteta. Alguém que pode construir a casa tem que sentar, refletir quais são as coisas que podemos meter para que o trabalho, a obra seja bem feita. Então, significa que a mulher, dentro do casamento, o papel dele fundamental é, primeiramente, ajudar o homem, auxiliar o homem. Uma auxiliadora é uma pessoa que é, posso dizer, capacitada para poder dar o seu apoio. Segunda coisa, a mulher é o gelo da família. Talvez quando você tem o coração está quente, mas se tem água fresca, você toma água fresca do jeito que sente o coração aliviado. Esse é o papel da mulher. A mulher vem para poder aliviar a vida do homem. Vamos voltar no livro de Gênesis, capítulo 1. Nenhuma parte da Bíblia está escrito que quando Deus criou Adão, Adão uma vez dormiu. Não via Adão a dormir. A primeira vez que a Bíblia nos mostra que Adão dormiu, quando Deus lhe deu sono, era para fazer a Eva. Significa que quando a mulher chega na tua vida, se você estava de pé na instabilidade, quando a mulher chega, te dá a estabilidade. Adão dormiu, ele é repouso. A mulher é repouso do homem, tem papel de trazer repouso na vida do homem. Segunda coisa, Adão quando viu a Eva, a Bíblia diz que Adão sorriu. Em nenhuma parte, antes dessa fase, vimos Adão a sorrir.
Mas ali a Bíblia diz que Adão surge, quer dizer, a mulher quando vem na tua vida, ele traz a alegria, traz a felicidade, traz o prazer, traz o gosto da vida. Um homem que tem a mulher que lhe dá prazer, um homem que tem a mulher que lhe dá gozo da vida, pode ser mais forte que Tarzan. Pode caçar toda a floresta equatorial e pode desenvolver Angola, porque tem uma mulher que lhe traz a felicidade. O papel da mulher dentro do casamento é também a mulher ver os detalhes, porque o homem veja de forma ampla, mas a mulher consegue ver os detalhes. Algo que o visionário não está a ver, mas ele consegue enxergar com detalhe e consegue te ajudar para ver de forma tão clara. E o outro papel da mulher dentro do lar, a mulher é realmente explicadora da visão do seu esposo, quer dizer, educadora dos filhos, é mesmo o papel também da mulher. Não estou a excluir aqui o homem, porque o homem, a Bíblia diz no livro de Provérbios, filho, ouve as instruções do teu pai e segue os ensinamentos da tua mãe. Significa que o pai vem com as instruções, eu quero que a minha família seja assim, expor a instrução na mãe. A mãe, como esposa, ela é que tem esse papel de interpretar a instrução do pai nos filhos como um ensinamento. Muito bem. Vamos dar continuidade. Estamos aqui com o nosso irmão Guilherme Alegria. Estamos a dar corpo a este programa de visão inédita chamado Para Casar. A questão que se coloca e não se quer calar, irmão Alegria, é: os filhos são necessários realmente no casamento? Temos visto, por exemplo, casais a fazerem a adoção de filhos quando biologicamente não conseguem, não é, fazer filhos. Na verdade, os filhos são mesmo importantes, necessários no casamento? Na minha definição do casamento, falei que o casamento é plataforma onde Deus prepara as estrelas que vão impactar o mundo. As estrelas, trata-se dos filhos. Podemos ver isso no livro de Gênesis, capítulo 37. A Bíblia nos revela de forma tão clara que José um dia sonhou que 11 estrelas se prostravam diante dele, e quando o pai dele interpretou, disse que as estrelas são teus irmãos. E Jacó era só, e a mãe do José, a Lia, que é a mãe dos seus irmãos, é a Lua. Significa que dentro do casamento, no pensamento de Deus, de Gênesis e Apocalipse, não existe um casal na Bíblia que nunca teve filho. Existiu casamento com problema de esterilidade, mas o Senhor acabou sempre de resolver, porque o Senhor, quando une as pessoas, ele falou na sua palavra, multiplica-vos. Quer dizer, o objetivo também do casamento é ver as pessoas fazer o quê? Multiplicar. Então, um casal cristão não pode colocar na mente dele já que eu sou estéril, a minha mulher é estéril, então não vamos fazer filho, temos que só adotar. Adotar não é problema, não é pecado, pode ser feito. Adotar também, dentro da Bíblia, vamos ver também que os patriarcas viviam com os escravos, que depois também ficava como se fosse já família. Mas um cristão mesmo nascido de novo deve saber que se Deus uniu as pessoas, uma das razões é porque Deus também quer criar as estrelas. Deus quer mandar alguma raça que vai passar por vocês para vir impactar o mundo. Então, adotar não é pecado, mas não desista de buscar a Deus, porque todos os casais estéreis na Bíblia nasceram os filhos que impactaram mais o mundo. Mas o mundo, na Bíblia não existe nenhum casal. E a palavra de Deus disse que em Israel não haverá nenhuma mulher estéril, porque a mulher é uma terra. Se o homem casou, o homem é como lavrador e a mulher é como uma terra. Se Deus deu uma mulher a um homem, significa que Deus te deu uma terra para você fazer o quê? Para você lavrar e produzir. Então isso tem que ficar na mente das pessoas. Embora que o mundo evoluiu, não pode fazer filho tipo no tempo antigo, né? Tem boa de regra, mas o casamento, um casal cristão devem saber que Deus não é impossibilitado de dar filho. Mas adotar também não é pecado. Mesmo que vocês adotaram, Abraão falou: Deus, eu já estou pronto para partir, a minha herança vai ficar com o meu trabalhador Eliezer.
Deus lhe disse, não, eu vou te dar um filho. Deus não pode unir as pessoas para ser toi multiplicado com fulano igual a zero. Não. Deus só une as pessoas para a multiplicação, porque Deus é Deus da multiplicação. Muito bem. Dando sequência, e na sequência mesmo dessa pergunta... E desculpa, mas não quer dizer que se não está vindo o filho no casamento, os cristãos devem se divorciar, não. Continuam esperando por Deus, porque Deus é fiel na sua palavra. Como já falei na Bíblia, a única mulher que não teve filho só foi a mulher do Davi, porque zombou quando Davi dançava e glorificava a glória do nosso Senhor. Todas as mulheres que eram estéreis na Bíblia acabaram de ter filho. Então, os filhos são necessários dentro do casamento. Muito bem. Uma pergunta que não se quer calar, irmão Guilherme Alegria, é o fato de alguns casais não tendo filhos, na sequência da pergunta anterior, não tendo filhos de forma biológica, de forma, conforme diz o mundo, de forma natural, eles adotam a iniciativa de procurar filhos por intermédio de inseminação ou por intermédio de soluções laboratoriais. Qual é a visão do homem de Deus em relação a essa questão, à luz das Escrituras? Não é pecado, porque Deus é que dá a sabedoria nos sábios. Se Deus deu a ciência aos médicos para poder fazer a inseminação, para uma pessoa que está a ter as dificuldades de alcançar, para poder alcançar, não é pecado. Mas os casais cristãos devem continuar a crer que Deus é capaz de resolver qualquer tipo de situação. Deus é capaz de dar filho. Ir ao hospital é muito bom, fazer inseminação não é pecado, mas continuando a acreditar que Deus é Deus que dá o filho, porque Ele que é a fonte de todo ser humano. Então, não é pecado fazer a inseminação. Aleluia. Amém. Foi a resposta do nosso irmão Guilherme Alegria a esta pergunta curiosa. Eu sei que lá em casa algumas pessoas ficaram, não é? Ficaram acertos quanto a essa pergunta, estão esclarecidos. Vamos dar continuidade ao nosso programa. E a pergunta que eu quero colocar agora ao nosso irmão Guilherme Alegria é: por que os casamentos nos últimos tempos, não é, com homens, onde nós encontramos homens de Deus, têm tido muitos problemas? Homens de Deus no casamento, mas os seus casamentos não são estáveis, têm tido muitos problemas. Por quê? Uma boa pergunta. Atualmente está se passando também uma grande polêmica no mundo gospel, né? No mundo do evangelho, principalmente na zona francófona, porque tem uma mulher de Deus muito influente que diz assim: se um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, quer dizer, um homem de Deus vem te casar, moça, foge. Foge, porque são pessoas problemáticas, são pessoas que você nunca vai ter paz, porque amam mais os fiéis dele em relação à esposa, e os casamentos dele têm tido muitos problemas. Primeiramente, vou dizer que nem toda mulher é nascida para casar com o homem de Deus. Nem toda mulher é nascida para casar com o homem de Deus, como também nem todo homem é feito para casar com uma mulher de Deus. Para casar com o homem de Deus tem que ser mesmo uma vocação. Por isso eu gosto muito da visão da minha esposa, da nossa mamã Blonde, que o programa dela tem como tema chamado para casar. Quer dizer, se não te chamaram, é difícil você fazer o quê? Casar. Tem que ser uma chamada, tem que ser uma vocação. Porque ser homem de Deus é ser uma pessoa misteriosa. A vida de um homem de Deus é uma vida muito disciplinada, é uma vida ligada com muitas realidades espirituais e muitas realidades físicas, porque a vida de um homem de Deus é uma vida muito complexa e muito misteriosa. Então, se uma mulher, a mulher de forma natural gosta da atenção, ela quer ser centro da atenção. Por isso estamos a ver as mulheres de milionário que estão a deixar os milionários. Muitas das vezes vamos dizer, não sabemos o que a mulher quer na vida, porque a mulher quer ser centro da atenção. Enquanto homem de Deus
Deus quer ser centro da atenção dele. Quer dizer, primeiro rival de uma mulher e de um homem de Deus é Deus. Está vendo? Então, se a mulher que quer casar com o homem de Deus não é preparada para isso, é complicado. Por isso, os casamentos de muitos homens de Deus têm tido problema. Casar com um homem de Deus é como casar com um rei na altura da Bíblia. Deve ser preparada para saber que nem sempre vai estar com teu marido, nem toda noite vai estar disponível. Às vezes tem que estar no retiro de 40 dias, às vezes tem que estar no retiro de 90 dias. Esse é um dos aspectos. Segundo aspecto também, o casamento de muitos homens de Deus tem tido problema por causa também do comportamento de nós, os homens de Deus. Muitos homens de Deus, principalmente nessa era que nós estamos a viver, a maioria dos homens de Deus são mulherengos. Eu estou a falar isso como homem de Deus, sei o que eu estou a falar. Então, a maioria dos homens de Deus também tem muitos problemas com as mulheres. Por quê? Porque um homem de Deus é alguém que carrega a unção. E a unção de Deus atrai. E a Bíblia diz que a unção atrai tudo. Quer dizer, todo tipo de pessoa, a unção de Deus vai fazer o quê? Vai atrair. E se o homem de Deus não tem caráter, vai criar problema dentro da sua casa. E o problema do caráter dos homens de Deus tem criado também muitos problemas dentro do lar. Terceira coisa é problema de equilíbrio. É problema de equilíbrio, saber equilibrar a obra de Deus, que é também uma mulher para o servo de Deus, e a sua própria mulher. Porque toda mulher que casa com o homem de Deus tem que saber que casou com um homem que já tem uma mulher. O ministério já é uma mulher para ele, que ele ama mais. Se você tem algo de Deus dentro de ti, vai amar mais o teu ministério. Vai amar mais a obra de Deus. Então, se você que está vir casar com ele não sabe ainda que já está se meter com alguém, que já tem rival, que é a obra, é complicado. Então, se o homem de Deus não tem equilíbrio a saber equilibrar, como a Bíblia diz, né? Como eu falo sempre nos meus filhos, a Bíblia diz que quem quer ter segunda mulher tem que lhe sustentar da mesma forma, tem que lhe dar de comer da mesma forma, não pode subtrair, dar muito aqui, pouco ali. O homem de Deus tem que ter isso na mente. Quando já estou a querer ter mais outra mulher, tenho que saber equilibrar. Se vou dar na igreja, se vou sacrificar para a obra, tenho que sacrificar também. Tem que ter equilíbrio. E a quarta coisa que faz que o casamento dos homens de Deus tem muitos problemas é o Satanás. O Satanás quer distorcer a imagem dos homens de Deus. E a maneira fiável de fazer isso é destruir a família dos homens de Deus. Porque se já destruir a tua família, a Bíblia diz que mataram um pastor e as ovelhas foram desperdiçadas. Logo que você ataca o casamento do homem de Deus, se o diabo ataca os casamentos do homem de Deus para poder estragar a imagem dos homens de Deus, porque os homens de Deus são canais de bênção para milhares de vidas. E tem que atacar muito no casamento. E forma que o diabo tem feito isso, o diabo tem enviado muitas sereias no caminho dos homens de Deus. Infelizmente também, que muitos homens de Deus caem nisso. E o povo e o mundo têm condenado. Ele que vê, por que não viu que a mulher dele era bruxa? Ele que vê, por que não viu que o homem que está casado com ele é mulherengo? Por que não viu? O mundo de sentimento é muito complexo. Talvez Jacó estava com Deus, na presença de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 28. A Bíblia diz que Jacó viu uma escada que o topo atingia ao céu. A escada, os anjos subiam e desciam. Está vendo a dimensão profética do Jacó? Mas depois daquela visão, Jacó se encontrou com Raquel no poço da água, abraçou Raquel, que é a prima dele, começou a chorar. Esse choro é porque ele amava tanto Raquel. Mas veja, Raquel não foi uma boa mulher para Jacó. Não deixou os deuses do seu pai. Será que o profeta Jacó não viu que Raquel era estéril? Não viu que Raquel não vai abandonar os seus deuses? Por quê? Porque olhou mais na parte sentimental. E o diabo tem usando essa parte para poder destruir mesmo o casamento dos homens de Deus. E a última coisa que posso dizer, o casamento dos servos de Deus tem sido também
muito complexo e muito complicado por causa de, como posso explicar? Por causa de falta de preparação para o próprio casamento. Um homem de Deus, antes de casar, tens que se preparar você e preparar também a pessoa pela qual você vai casar com ele. Porque vai vir os ataques de todos os lados. Vai vir os ataques da igreja que estás a dirigir, ataque de lugar onde você vai ministrar a palavra de Deus, e se não há um bom preparo entre o homem e a própria mulher do homem de Deus, é complicado, vai ter sempre problema. Então, esses são um dos motivos que os casamentos dos homens de Deus têm tido muitos problemas. Não descarta que falei, um dos motivos também são nossos caráteres. Muitos homens de Deus nessa geração, tem muita gente com a graça de Deus, mas o caráter não foi preparado. Não foi preparado. O caráter tem sido um problema muito sério para muitos servos de Deus. Antigamente era muito difícil ver um homem de Deus, um servo de Deus, a ter a fragilidade a certas coisas, mas hoje é tão fácil. Temos abrido muitas brechas e eu, no meu percurso ministerial, vivi com muitas pessoas, com muitos grandes no ministério e aprendi muito. E não é tudo, não é diabo. Tem muitos problemas também de caráter na parte dos homens de Deus. Muito bem, aleluia. Amém. Hoje o nosso irmão Guilherme Alegria está a nos ensinar, está a nos instruir, está a nos formar, porque afinal é um dos objetivos deste programa chamado Para Casar. Uma pergunta que eu gostaria também de colocar ao nosso irmão Guilherme Alegria, não é? É jeito de conselho. Qual é o conselho que o irmão Guilherme Alegria pode dar aos casais para, no geral, e em particular os jovens? Há casais que celebram o seu casamento, firmam o seu casamento com uma certa idade já, mas isso é no geral. Em particular para os jovens, qual é o conselho que o irmão Guilherme Alegria pode nos dar ou pode dar aos casais, de forma geral e particularmente aos jovens? Não percebi bem a pergunta. A pergunta, de facto, é: qual é o conselho que o irmão Guilherme pode dar aos casais, principalmente casais, né, com uma certa idade já, eles vão tendo um casamento acima dos 30, 40 anos de idade, mas também temos aqueles casamentos cujos casais é formado por jovens de 18, 19 anos. Nesse aspecto. O conselho que eu vou dar nos casais de forma geral é ter paciência. É ter paciência. O casamento é se tornar. Se unimos é para nós se tornarmos. A comida, se estamos a cozinhar, metemos a comida não se torna uma boa comida logo depois de meter no fogo. Tem que ter paciência para a comida ficar mesmo pronta. Tem que ter essa paciência. Então, por mim, vou aconselhar paciência, ambos lados, na parte do marido e na parte da mulher, tem que ter paciência. E outra coisa, as pessoas devem aprender. O casamento é como um edifício. Dentro do edifício temos um fundamento, temos os pilares e as paredes e temos o teto. Então, o fundamento do casamento é o amor. Os pilares do casamento é a confiança. Mas fora da confiança e o amor, temos que ter teto, que é o conhecimento. Quer dizer, o homem e a mulher devem aprender sobre o casamento. Devem aprender um aos outros. Um homem, o apóstolo Guilherme Alegria, do jeito dele de amar não é o jeito que o Tito ama. Quer dizer, a minha esposa não pode aprender do jeito que o Toi ama, tem que aprender a minha forma de amar. Eu tenho que aprender a forma da minha mulher de amar. Então, se não temos o conhecimento, só se limitamos no fundamento que é amor, uma casa pode ter bom fundamento, se não tem teto, a água vai entrar, vai matar. Então, tem que ter conhecimento que os jovens, os casais, aprendem mais, seguem mais o programa dos casais, oram mais a Deus Espírito Santo, sejam mais unidas, sejam tolerantes, porque nenhum casamento pode resistir se não tem tolerância, porque são duas pessoas imperfeitas
que vieram viver juntos. E tem que ter mais perdão também, a capacidade de perdoar e esquecer, seguir para frente. São os conselhos que posso dar. Muito bem. Estamos mesmo a terminar. Iniciar é bom, mas terminar é melhor. É um programa que inicia no dia de hoje, chamado Para Casar. A última pergunta que quero colocar ao nosso irmão Guilherme casais têm passado por situações, vicissitudes, tempestades, algumas tribulações e normalmente há casais mesmo que a sua relação declina. Qual é realmente a solução, não é? Quais são as bases para a restauração de um casamento? As bases para a restauração do casamento que já passou a muitas tempestades, que já passou a muitos problemas, primeiramente é o perdão sincero. O perdão tem que ser um perdão mesmo sincero, ambos lados. E segunda coisa, antes do perdão até tem que ter uma conversa transparente. As pessoas devem conversar nas coisas que não andou, que não fez bem um ao outro, e nessa conversa tem que haver a sinceridade. No percurso da minha vida debaixo da terra como ser humano e como servo de Deus, entendi uma coisa, que nenhuma pessoa pode ter uma relação estável sem a verdade e sem a transparência. Tem muitas pessoas que são íntegras, muitas pessoas que são sinceras, mas que não são transparentes. Mas a conversa tem que ser transparente. Tem que ter a transparência na conversa e a sinceridade. Depois disso, tem que haver perdão. Perdão mesmo, verdadeiro perdão. E tem que ser a coisa de evitar, de todas as maneiras, tocar nas coisas que feriu no passado. Ver a vida de forma diferente e olhar para frente e esquecer o passado, como a Bíblia diz no livro de Isaías, que não se lembra mais nos eventos passados. E a quarta coisa, orar muito junto para que o Espírito Santo seja o centro da restauração. Porque tem choque dentro do casamento, o perdão só não vai conseguir consolar, mas o Espírito Santo tem a capacidade de fazer de consolar a pessoa e de dar, mais uma vez, a nova esperança. Depois da conversa sincera e transparente, depois de perdão, depois de evitar de tocar das coisas do passado, quarta coisa é evitar de repetir os mesmos erros que já aconteceu, e a quinta coisa, passar mais tempo na presença do Espírito Santo para poder fazer uma verdadeira limpeza, um grande trabalho da restauração. Sem Espírito Santo é impossível. Muito bem. Estamos mesmo a terminar, conforme dizia. Alguma pergunta que não foi colocada ao nosso irmão Guilherme Alegria, em jeito de remate final, poderíamos então fazer uma espécie de conclusão, recomendações e conclusões desse primeiro dia do chamado para casar. Amém. E para concluir, primeiramente vou mais uma vez agradecer ao nosso papatói, e obrigado ao nosso apresentador. Também queria aqui mais uma vez agradecer a visionária, né? A pessoa que Deus deu essa visão desse programa que é chamado para casar, a nossa mamã Blonde, a minha querida, que Deus lhe abençoe por essa grande visão. Eu tenho plena certeza que essa visão vai impactar muitas vidas, porque nesse tempo que nós estamos a viver, o grande problema do mundo é o casamento. Veja nas redes sociais, veja como é que eu sou pastor desde a adolescência, os grandes problemas que nós tratamos na igreja são problemas sentimentais, são problemas dos lares. Então, se tem uma conclusão que eu vou dar no programa de hoje, é que não case por causa da aparência. Não case porque você viste as outras pessoas estão a casar. Antes de casar, tenha o teu tempo de oração. Ora para que Deus te faça encontrar a pessoa que é preparada para o teu destino. Se Deus te fez encontrar a pessoa que é preparada para o teu destino, mesmo que essa pessoa é a pessoa mais complicada do mundo,
o Senhor te dará o coração de lhe aguentar. E outro conselho que eu vou dar a todos os casais: não vivem, não passam nem sequer 2 dias sem orar junto. Oram sempre junto e não dormem com a raiva, porque o casamento é o foco principal do diabo desde o início. O diabo sempre ataca os casais. Adão, quando estava sozinho, a serpente não veio lhe atacar, mas quando ficou casal, é que a serpente vem para poder fazer o quê? Lhe atacar. A serpente estava no jardim, mas só esperou o casal para poder fazer o ataque dele. Quando nós se tornamos casal, o mundo das trevas sabe que vamos nascer Abel, e ele se levanta para poder nos atacar, para poder nos fazer mal. Porque o casamento tem como objetivo de nos dar não só Caim, mas de nos dar também Abel. Abel, que significa Deus, Abel, Deus Pai. Dentro do casamento, o propósito de Deus é que o mundo veja o Deus Pai dentro do lar. E o diabo sabe disso, que se o casamento está junto, vamos refletir a imagem de Deus e o Senhor vai ser glorificado. O diabo ataca. Orem sempre junto, estejam sempre junto. Mais uma vez, não case por causa da pressão, por causa da aparência, por causa de um sentimento que subiu demais. Case por causa do propósito. Que Deus abençoe. Amém. Muito obrigado a todos os telespectadores, todos que estão nessa live, todos que acompanharam essa live. Dizer que hoje é o primeiro dia de chamado para casar. Você é chamado para casar e a visionária desta visão pensou em ti. Então, não perca o próximo programa do chamado para casar. Estamos juntos. Deus abençoa. Aleluia. Amém. Amém.